Capítulo 588.1 Fiz tudo o que pude. Conteúdo patrocinado. Roel Ascart odiava correr riscos. Este fato era conhecido por todos ao seu redor. Era um hábito que ele cultivou ao longo dos anos, quando seu único foco era sobreviver às bandeiras da morte. No entanto, essa não era uma lei rígida. Quando o custo de evitar o perigo era maior do que ele podia suportar, ele se transformava em um jogador que apostava tudo o que tinha, mesmo quando as chances de sucesso eram mínimas. Foi o que aconteceu com Guilhermina. Ele sabia desde o momento em que ela murmurou seu adeus final que ele não poderia perdê-la, então ele quebrou seu cérebro e finalmente encontrou uma solução. Mesmo os transcendentes do nível 1 da origem não conseguiram sobreviver depois de perder metade de seus corações, então esse foi um problema-chave que Roel teve que resolver se quisesse salvar Wilhelmina. A única solução viável que ele poderia pensar era transferir uma parte de seu coração para ela através do voto. Desde que suas constituições fossem compatíveis, havia uma chance de que o coração dele, com sua tremenda capacidade de regeneração, pudesse se fundir com a metade restante do coração dela e estimular sua recuperação. Essa era a única maneira de arrastar Wilhelmina de volta dos braços do Deus da Morte. Havia apenas um pequeno problema. Roel não tinha certeza de que sobreviveria ao transplante. Metade de seu coração havia sido roubado pelo Deviant Sovereign na batalha anterior, e ele ainda não havia se recuperado desse golpe. Cortar uma parte de seu coração neste momento não era diferente de cortejar a morte. Era uma ideia tão insana que ele ficou chocado ao pensar nisso. Mas ele ainda escolheu seguir em frente depois de pensar um pouco. Ele estava disposto a correr qualquer risco, desde que pudesse salvar Wilhelmina. Além disso, ele queria confiar nela e no corpo indestrutível que ela havia forjado para ele. Conteúdo patrocinado. Mãe, sinto muito, mas por favor, cuide de mim, ele murmurou. Ele cortou o peito e partiu meio coração restante em dois. A dor excruciante que se seguiu quase varreu sua consciência. O sangue espirrou no chão e até em seu rosto. Sua mente clara rapidamente ficou grogue. Sua mente começou a girar quando a frieza se infiltrou sob sua pele. Havia um zumbido persistente em seus ouvidos. Suas funções físicas já debilitadas se deterioraram rapidamente, mergulhando-o ainda mais em perigo. Mesmo assim, ele pegou com determinação seu quarto de coração fatiado com a mão trêmula. Pontos pretos atrapalhavam sua visão devido à perda excessiva de sangue, mas isso dificilmente o desencorajava. Ele primeiro envolveu o quarto de coração com sua mana antes de arrancá-lo. Ele então o colocou lentamente no peito de Wilhelmina através de seu ferimento flagrante. Os dois corações finalmente se tocaram. Por favor, bata! Roel orou fervorosamente com sua mente nebulosa. Como se respondesse às suas orações, o corpo indestrutível finalmente foi ativado um breve momento depois, e seu quarto de coração se fundiu com o meio coração de Wilhelmina. Seu coração começou a se curar. Funcionou. A pulsação quase indiscernível que ele sentiu na palma da mão trouxe um leve sorriso aos lábios de Roel. Então suas mãos escorregaram dela enquanto ele desmaiava. Conteúdo patrocinado. Uma rápida olhada em Tinir.com 37K7 o 89 teu deixará mais satisfeito. Algum tempo depois, Roel acordou em meio à escuridão. Ele examinou ansiosamente os arredores e descobriu que ainda estava dentro daquela câmara de pedra mal iluminada. Um momento depois, ele percebeu tardiamente que sua visão havia se recuperado ao normal. Fiz a aposta correta? O coração de Roel finalmente se acalmou ao perceber que ele ainda estava vivo. Ele agradeceu sinceramente a Deusa Mãe que conheceu no estado de testemunha. O amor de uma mãe era realmente grande. A Deusa Mãe foi meticulosa na reconstrução do corpo de seu filho mais amado. Ele não tinha dúvidas de que só havia sobrevivido a essa provação graças ao corpo indestrutível que ela havia forjado com os tesouros recolhidos das outras raças. Se fosse seu corpo passado, ele estaria morto no momento em que o Deviant Sovereign roubou metade de seu coração. Ele não teria sido capaz de lutar, muito menos sobreviver até a chegada de Wilhelmina e durar até a fuga final. Devo à mamãe metade da minha vida e Mina a outra metade. Roel pensou com um sorriso enquanto colocava a mão no peito de Wilhelmina e sentia seu fraco batimento cardíaco. Já era o melhor cenário que o transplante funcionasse e ele sobrevivesse ao choque de perder mais um quarto de seu coração. Mas seria muito ingênuo de sua parte presumir que as coisas só poderiam melhorar daquele ponto em diante. Roel ainda estava vivo, mas era só isso.
Com apenas um quarto de seu coração restante, era quase impossível para ele se recuperar totalmente. Como se não fosse difícil o suficiente para ele manter sua condição atual, os efeitos colaterais de suas pedras da coroa também estavam começando a se instalar. Conteúdo patrocinado. Os efeitos colaterais de Time Devourer e Silver Devourer não foram graves, já que ele não os havia usado muito na batalha anterior, mas o mesmo não poderia ser dito sobre Glacial Touch e Magma Core. Enquanto ele estava inconsciente, seu corpo já havia se transformado em um campo de batalha de gelo e fogo. Um frio cortante que congelou seu sangue e um calor ardente que queimou seus órgãos competiam pela supremacia em seu corpo, submetendo-o a uma tortura pior do que qualquer coisa que ele já havia sofrido. Para piorar as coisas, ele não podia se permitir desmaiar. Ele não era o único enfrentando perigo aqui, o Wilhelmina estava na mesma situação. Enquanto ele havia aliviado o maior problema de Wilhelmina, seu coração parcialmente ausente, seus outros ferimentos foram fatais o suficiente para tirar sua vida também, desde a ferida flagrante que estragou seu peito até seus órgãos em chamas, até as lascas de armadura perfurando seu corpo. A resiliência física aprimorada concedida a ela por sua linhagem de dragão só poderia fazer muito para ajudá-la. Eu tenho que conduzir algum tratamento de emergência para estabilizar sua condição. Roel se recompôs e revigorou a memória sobre o plano que bolara antes de cair inconsciente. Ele lentamente se apoiou enquanto sibilava de dor. Era difícil dizer quanto tempo havia se passado naquela câmara escura, mas a poça de sangue no chão ainda não havia secado. Provavelmente algumas horas? Ele deduziu, voltando sua atenção para Wilhelmina. A primeira coisa que notou foi que a taxa de recuperação do ferimento no peito de Wilhelmina era visivelmente mais rápida do que em outras áreas, possivelmente devido aos efeitos de seu quarto de coração transplantado. Roel ficou surpreso, mas ao mesmo tempo deu um suspiro de alívio. Wilhelmina havia sustentado aquele flagrante ferimento no peito enquanto o protegia do ataque do desviante portador da espada. A mana carmesim imbuída em sua espada impedia a capacidade de recuperação de alguém, e essa era a razão pela qual seu braço direito ainda não havia se recuperado. Essa é a proeza de sua intenção de espada? Roel murmurou baixinho. Conteúdo patrocinado. Ele se perguntou se isso era um sinal de que o mundo estava cuidando dela. Se não fosse por ela ter superado seus limites, não havia como ele salvá-la, mesmo depois de transplantar seu coração. Em todo caso, foi um alívio que o domínio supremo da esgrima de Guilhermina lhe permitiu superar a ameaça de seu maior ferimento. Com isso, ele voltou sua atenção para o segundo problema, seus órgãos carbonizados. Roel era um dos poucos transcendentes polivalentes, mas os feitiços de recuperação não faziam parte de sua área de especialização. Feitiços de recuperação mais fracos que estavam ao seu alcance não fariam nada com feridas de tal gravidade. Artasia poderia lançar feitiços de recuperação avançados, mas essa opção estava fora de questão, já que seu Crown Ore de Atribute ainda estava em um estado instável. Mas isso não significava que ele estava sem opções ainda. Por exemplo, ele sempre poderia imitar seu sucesso anterior com seu transplante de coração e fazer o mesmo com seu fígado, baço e outros órgãos. Isso deve ressuscitar os órgãos doentes de Wilhelmina. O problema era que ele estaria se despedindo deste mundo. A deusa mãe não lhe dera corpo indestrutível, para ele cortar seus órgãos e distribuí-los a outros. Por mais que Wilhelmina estivesse à beira da morte, ele mal tinha fôlego também, ele realmente morreria nesse ritmo. É que até mesmo levantar a faca está além de mim agora. Roel balançou a cabeça, sabendo que nunca poderia realizar um corte preciso em seu órgão com a condição frágil em que se encontrava. Ao mesmo tempo, ele também hesitava em transplantar mais de seus órgãos para ela por medo de rejeição do transplante. Enquanto o mundo se reconhecia como iguais sob os efeitos da armadura do Guerreiro das Sombras e do voto, Roel e Wilhelmina eram indivíduos separados. Em primeiro lugar, eles nem eram do mesmo sexo. Seu sucesso anterior em transplantar seu quarto de coração já foi um grande golpe de sorte. Ele estaria abusando da sorte para fazer o mesmo com os outros órgãos. É possível que o corpo de Wilhelmina esteja muito enfraquecido no momento para rejeitar os órgãos transplantados, mas isso pode mudar quando ela começar a se recuperar. Se todos os seus órgãos sofressem rejeição de transplante de uma só vez, ela simplesmente pularia de um perigo para outro. Com essas considerações em mente, Roel não teve escolha a não ser refutar o plano de transplante de órgão mais simples,
mas também o mais arriscado. Em vez disso, ele optou por um meio mais conservador, a transfusão de sangue. Conteúdo patrocinado. Capítulo 588.2 Fiz tudo o que pude 2. Conteúdo patrocinado. O corpo de Roel, que a deusa mãe havia aprimorado meticulosamente, era um tesouro em si. Seu coração não era a única parte especial. Fluindo através de sua corrente sanguínea estava o sangue primordial do clã de sangue, que ostentava uma proeza de recuperação excepcional. O Blood Clan era conhecido por sua longevidade e cura em alta velocidade. Não era de admirar que a essência de sangue de seu progenitor fosse um dos tesouros mais valiosos do mundo. Embora fosse incapaz de trazer de volta os mortos, pelo menos quando havia sido diluído pelo sangue de Roel, deveria ser capaz de aumentar a capacidade de recuperação de Wilhelmina. A transfusão de sangue era muito mais segura do que o transplante de órgãos, especialmente para os soberanos da raça nível 1 da origem. Sua constituição superior permitia que tomassem com segurança a maioria das linhagens. Roel imediatamente agiu depois de se decidir. Ele levantou o pulso acima da carne carbonizada de Wilhelmina e a cortou com uma adaga. Seu sangue escorria em um ritmo surpreendentemente lento, possivelmente porque ele havia perdido muito sangue, ou porque sua pressão arterial havia diminuído devido a ter apenas um quarto de seu coração restante. No entanto, os efeitos foram magníficos. Assim que seu sangue caiu no corpo carbonizado de Wilhelmina, seu corpo de origem nível 1 absorveu esse súbito influxo de energia imediatamente e estimulou sua mana. Houve um aumento imediato em sua capacidade regenerativa. Isso deve servir. Conteúdo patrocinado. Depois de deixar o sangue escorrer por alguns minutos, Roel caiu inconsciente mais uma vez. Roel acordou novamente com seu estado pior do que antes. Até o corpo indestrutível lutou para curá-lo dos danos que ele acumulou com o derramamento de sangue e os efeitos colaterais das pedras da coroa. Sua má condição inevitavelmente retardou sua taxa de recuperação. Foi uma sorte que a absorção das 6 calamidades em sua alma lhe concedeu uma forte resistência contra os efeitos colaterais das pedras da coroa. Então tudo o que ele teve que fazer foi cerrar os dentes e passar por isso. Ele primeiro verificou sua condição. Meu corte sarou e a poça de sangue secou. Provavelmente passamos cerca de um dia nesta câmara de pedra agora. Wilhelmina ainda não havia acordado, mas seu estado estava claramente melhorando. Sua respiração fraca era pelo menos audível agora, um sinal de que seus pulmões estavam se recuperando bem. Conteúdo patrocinado. O coração de Roel estava tranquilo. Com isso, Wilhelmina estava pelo menos em uma condição física estável por enquanto, e era apenas uma questão de tempo até que ela se recuperasse. A única preocupação que restava era seu estado mental. Olhar para a bela adormecida deitada em meio a seus cabelos azul-acinzentados espalhados deixou Roel com uma dor no peito. Apesar das medidas decisivas posteriores, não havia dúvida de que Wilhelmina havia morrido em algum momento. Seus procedimentos de resgate de emergência só começaram 50 segundos depois que a respiração dela parou. Enquanto ele continuou a fornecer-lhe força vital durante este período, não havia garantia de que seu cérebro não sofresse nenhum dano grave como resultado. Mesmo uma única palavra seria ótimo, o Roel murmurou tristemente enquanto tocava seu rosto. No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça e se recompôs. Cerrando a mandíbula, ele se apoiou na posição vertical e começou a fazer os preparativos para a etapa final de seu plano. Ele criou uma abordagem em 3 etapas para salvar Wilhelmina. O primeiro passo envolvia o tratamento do coração, seguido dos órgãos, em seguida, uma limpeza do corpo. Wilhelmina havia recebido os ataques dos soberanos da raça em seu nome na batalha anterior, resultando na quebra de sua armadura. Muitos dos fragmentos de metal perfuraram seu corpo, resultando em uma segunda onda de dano para ela. Conteúdo patrocinado. Esses fragmentos de metal eram de menor importância anteriormente, mas agora que ela havia começado a se curar de seus ferimentos, era importante limpá-los adequadamente. Caso contrário, isso impediria sua recuperação. Assim, esta foi a tarefa final que Roel teve que fazer. Por um momento ele olhou hesitante para os farrapos restantes que cobriam o corpo de Wilhelmina antes de arrancá-los e jogá-los de lado. Ele teria sido considerado uma fera por tirar a roupa de uma mulher adormecida, mas isso não era importante dada a situação. Além disso, parecia ridículo se preocupar com seu corpo quando ele tinha visto suas entranhas. Depois de eliminar o obstáculo final,
A primeira coisa que ele fez foi passar suavemente os dedos pelo corpo dela para confirmar a localização dos fragmentos de metal com sua mana. Então, ele lentamente os removeu um por um, do pequeno ao grande. Este foi um trabalho extremamente demorado. Ao todo, havia mais de 50 estilhaços de metal alojados no corpo de Wilhelmina. Os menores não eram um grande problema, machucando apenas a pele superficial e a carne, mas alguns dos maiores eram complicados de lidar, especialmente aqueles que perfuravam as entranhas. Roel não teve escolha a não ser sangrar novamente. No momento em que ele puxasse o fragmento de metal, ele soltaria uma gota de sangue para que a região ferida pudesse se regenerar rapidamente. Para aliviar a dor dela, ele até recorreu às pedras da coroa. Embora ele frequentemente brandisse a aura de gelo do glacial Touch como uma arma, ela também poderia ser usada como anestesia em quantidades mínimas. É certo que era improvável que Wilhelmina pudesse sentir qualquer dor em seu estado atual, mas ele não suportaria operá-la sem fazer nada. Conteúdo patrocinado. Ele acabou desmaiando de exaustão 3 vezes no processo de remoção dos cacos de metal, mas foi uma sorte que ele não tenha permanecido inconsciente por muito tempo. Quando ele finalmente puxou o fragmento de metal final, ele soltou um enorme suspiro de alívio. Quando a tensão deixou seu corpo, seus nervos tensos finalmente afrouxaram e o mundo começou a girar ao seu redor. Não, ainda não posso desmaiar. Cerrando a mandíbula, Roel espremeu uma gota de sangue no ferimento e certificou-se de que fechasse. Então, ele a cobriu com suas próprias roupas esfarrapadas antes de finalmente descansar as costas contra a parede de pedra da câmara ofegante. Demorou um dia, mas ele finalmente cumpriu sua árdua missão. Tudo o que restava era confiar o destino dele e de Wilhelmina ao mundo e rezar para que ela sobrevivesse a essa provação e recuperasse a consciência. Quanto ao que aconteceria se ela nunca mais acordasse, essa era uma consideração que nunca havia passado por sua cabeça, ou melhor, ele não ousava nem pensar nisso. Uma tristeza irreprimível consumiria seu coração cada vez que ele pensasse nisso. A raiva e a sede de sangue correndo em suas veias pareciam estranhas até para ele. Tocando gentilmente as bochechas pálidas de Wilhelmina, ele a encarou com ternura por algum tempo antes de finalmente se encostar na parede e adormecer. Pouco depois de ele desmaiar, a mulher inconsciente murmurou em seus sonhos. Roel. Conteúdo patrocinado. Capítulo 589.1. Fazendo uma escolha. 1. Conteúdo patrocinado. Nenhum lugar no mundo era mais justo do que o mundo dos sonhos. Era a única coisa no mundo que desconsiderava riqueza, gênero e idade. Esteja alguém morando dentro do Palácio Real ou vagando pelas ruas, descansando pacificamente em casa ou lutando em uma guerra intensa no campo de batalha, eles podem ter tudo o que desejam em seus sonhos. Os sonhos tinham um significado especial no continente Cia, servindo como base para a adivinhação. Roel Ascart estava tendo um sonho, mas não era um sonho que lhe pertencia. Ele estava assistindo a vida de uma mulher de uma perspectiva de terceira pessoa. Perscrutar a vida de outra pessoa deveria ser uma experiência mística, mas o que ele viu não era nada interessante, chato na verdade. Foi um sonho baseado nas memórias de Wilhelmina. Muitas de suas lembranças poderiam ser resumidas em uma palavra: treinamento. Havia um limite fundamental para o tempo e a energia de uma pessoa, então aqueles que desejavam se destacar em um campo tinham que fazer compensações por isso. Enquanto Wilhelmina, com seu potencial expandido pela armadura do Guerreiro das Sombras, crescia muito mais rápido do que seus pares, ela teve que fazer muitos sacrifícios por isso. Sua infância foi enfadonha e monótona. O intenso treinamento pelo qual ela passou neste ponto foi por coerção e não por sua vontade. Inúmeras vezes ela mergulhou sob o cobertor para encarar o herói retratado no livro de histórias com as mãos gastas por bolhas e sangue de sua prática de esgrima. Não foi apenas 1 ou 2 vezes que ela lançou dúvidas sobre o chamado voto. Essa visão encheu Roel de culpa. Ele nunca teria pensado que enquanto trabalhava duro para viver uma vida pacífica, alguém no distante reino dos cavaleiros estava passando por um treinamento torturante desde muito jovem para protegê-lo. Felizmente, esse pedaço de memória não durou muito, possivelmente porque estava muito distante. A menina, entretanto envelhecida, veio fazer a sua vontade. Com sua maturidade, ela passou a ver quão importante era a missão que lhe fora confiada. Ela se esforçou proativamente para ficar mais forte para poder cumprir o voto e proteger a honra de seu clã e de toda a humanidade.
Ela não estava em uma situação tão desesperadora quanto Roel, que já enfrentava a ameaça dos cultistas do mal a essa altura, mas ela tinha grandes ambições que coincidiam com as dele. Mas ao contrário de Roel, que sabia equilibrar trabalho e descanso, Wilhelmina estava se estressando demais. Conteúdo patrocinado. Isso continuou até sua eventual colisão. Quando Roel quebrou o coração de espada de Wilhelmina manifestado por sua fé, o que ela persistiu obstinadamente até agora finalmente chegou ao fim. Ele a libertou de sua árdua missão, mas ao mesmo tempo, trouxe-lhe um novo objetivo e fé. Tenho que me tornar mais forte para proteger essa pessoa, Wilhelmina disse a si mesma então. Infelizmente ela estava alheia à semente que havia semeado em seu coração. Ela pensou que suas mudanças foram motivadas pelo reconhecimento e afirmação de Roel. Foi somente quando seu desejo atingiu um nível incontrolável durante a separação de um ano que ela foi forçada a confrontar seus sentimentos. Roel observou enquanto Wilhelmina consultava Teresa sobre sua condição peculiar com os punhos cerrados de nervosismo. Ele não pôde deixar de sorrir com a inocência dela, mas ao mesmo tempo também sentiu pena. Foi assim que você percebeu seus sentimentos? Você com certeza é de raciocínio lento, mas é minha culpa por roubar sua infância. A vida de Wilhelmina foi tão sobrecarregada por seu treinamento e responsabilidades que ela nunca teve tempo para se concentrar em si mesma. Crescer em tais condições a tornou extremamente desajeitada quando se tratava de assuntos do coração. Ela tinha um nível abismal de consciência de suas próprias emoções e também não sabia como se expressar. Tudo o que ela podia fazer era balançar sua espada, de novo e de novo, até que ela infundisse todos os seus sentimentos em sua intenção de espada. Essa foi a única maneira de manter a sanidade no ano em que Roel desapareceu. Sua paixão secreta e auto-humilhante era ironicamente sua maior motivação e um impedimento em seu caminho para se tornar mais forte, embora isso tenha mudado quando ela se apresentou para defender Roel. No momento em que ela venceu sua baixa autoestima e incerteza, o atributo origem-coragem finalmente a reconheceu, e seu coração de espada superou seu gargalo. Sua barra de divisão de terra foi sua confissão para ele. Os intensos sentimentos de afeição dela abalaram Roel, tocando seu coração. Foi também então que a visão de Guilhermina gravemente ferida apareceu diante dele. Quando ele viu as lágrimas escorrendo por suas faces pálidas e horríveis, ele sentiu como se seu coração fosse se despedaçar. Foi nessa atmosfera sufocante que ela se despediu. Adeus, Roel. Conteúdo patrocinado. Roel de repente acordou sobressaltado na câmara de pedra mal iluminada. Uma onda de tristeza e dor o sacudiu de seus sonhos, e ele chamou ansiosamente por ela enquanto apalpava a área próxima para procurá-la. Minha! Somente quando seus dedos tocaram a mulher deitada ao lado dele seus sentimentos furiosos finalmente se acalmaram um pouco. Ainda ofegante, ele a puxou ansiosamente em seus braços e ouviu seus batimentos cardíacos muito mais enérgicos. Lentamente seu coração batendo desacelerou. Foi um pesadelo? Ele não é isso. Ao recuperar a compostura, Roel lembrou-se do sonho que acabará de ter, que o levou a olhar para a mulher em seus braços com uma expressão cada vez mais solene. Era difícil descartar o que acabará de ver como um simples sonho, pois era muito realista. Colocando tudo de lado, ele nunca tinha visto a jovem Wilhelmina antes, e os prédios dentro do sonho eram de um estilo que ele nunca tinha visto antes. Se realmente tinha sido um sonho simples, era peculiar que sua mente tivesse conjurado essas coisas do nada. É porque eu transplantei meu coração em você. Esses são seus sonhos? Roel murmurou para a mulher em seus braços com um brilho esperançoso nos olhos. Sua conexão com Wilhelmina estava mais próxima do que nunca depois de compartilhar seu coração e sangue com ela. Isso poderia ter causado uma ressonância de mana no meio do sono, fazendo com que eles compartilhassem os mesmos sonhos. Pelo lado positivo, isso significava que a mente de Wilhelmina ainda estava funcionando normalmente e era provável que ela acordasse logo. Isso levou a olhar para ela com olhos esperançosos. Como se respondesse às suas preces, a mulher de cabelo azul acinzentado realmente abriu os olhos sob seu olhar. Roel, Wilhelmina murmurou enquanto seus olhos se abriam. Conteúdo patrocinado. O coração de Roel batia forte. Palavras não poderiam descrever sua onda de sentimentos naquele instante. Levou alguns momentos antes que ele encontrasse as palavras para responder a ela. Sim, sou eu. Você finalmente acordou. Bem-vindo de volta, ele respondeu com a voz rouca. É realmente você.
Ainda atordoado, demorou alguns segundos até que os olhos de Wilhelmina se concentrassem em Roel. O horror lentamente se infiltrou em seus olhos enquanto ela murmurava fracamente: "Por que você está aqui? O que? Eu deveria estar morto." Assim que ouviu aquela palavra sinistra escapar, Roel gentilmente pressionou o dedo contra os lábios dela para detê-la. Ele olhou em seus olhos chocados e assegurou-lhe: "Você está bem. Ainda estamos vivos. Nós somos. Eu não quero ouvir essas palavras sinistras. Você não é tão fraco, então nunca mais diga isso." Wilhelmina notou lentamente o corpo trêmulo de Roel, bem como quão frio era o dedo que pressionava seus lábios. Ela silenciosamente olhou para ele quando ela começou a perceber algo. Preocupado com a possibilidade de ela tentar se distanciar dele, Roel a abraçou ainda mais forte. A morte de Wilhelmina foi um grande trauma para ele, e só foi exacerbado pelo pesadelo que ele acabou de ter. Ele não queria ouvir sobre isso, mesmo que fossem apenas palavras. Percebendo isso, Wilhelmina assentiu com a cabeça e disse: "Milímetro, não direi mais essas palavras. Desculpe, e obrigado." Conteúdo patrocinado. Eu deveria ser o único a pedir desculpas e agradecer a você. Foi você quem mergulhou e me salvou dos depravados, criando uma oportunidade para eu escapar de suas garras. Só estou fazendo o que devo. Eu também só estou fazendo o que devo. Wilhelmina respondeu com um leve sorriso depois de um momento de reflexão. Roel ficou sem palavras. Ele esfregou as bochechas dela e perguntou: "Como você está se sentindo? Em algum lugar dolorido ou mal-estar?" "Dói um pouco, mas eu aguento." "É bom ouvir isso. Mas, meu peito está estranho." Wilhelmina parecia confusa com a sensação estranha em seu corpo, e isso despertou imediatamente a vigilância de Roel. "Esquisito? Como assim?" "Parece fora de controle, como se estivesse me rejeitando." "Minha mana parece estranha também." "É como eu esperava." A expressão de Roel lentamente se tornou sombria quando ele percebeu que o que o preocupava havia acontecido. A linhagem Kingmaker e a linhagem do dragão, após uma aliança temporária para salvar a vida de Wilhelmina, começaram a se voltar uma contra a outra. Conteúdo patrocinado. Capítulo 589.2 Fazendo uma escolha 2. Conteúdo patrocinado. Linhagens poderosas eram altamente agressivas e era extremamente difícil fundi-las. Roel uma vez aceitou a transfusão de sangue de Charlotte, mas isso foi feito depois de confirmar que a linhagem Kingmaker era capaz de suprimir a linhagem Raef. Teria sido difícil para eles fazê-lo na outra direção, e esse foi o caso de Wilhelmina. Por mais poderosa que fosse a linhagem do dragão, ainda estava um nível abaixo da linhagem do Criador de Reis. Se fosse apenas uma simples transfusão de sangue, Wilhelmina teria sido capaz de assimilá-lo com algum esforço e até se beneficiar com isso. No entanto, a situação era diferente agora que um transplante de coração também estava envolvido. O que Wilhelmina estava experimentando agora provavelmente eram os primeiros sinais de rejeição. Sabendo que ele tinha que contar a verdade para ela tomar uma decisão, ele se virou para ela e falou hesitante: "Mina, tem uma coisa que preciso te contar. Você não estava em boas condições anteriormente, então tive que recorrer a meios especiais para tratar seu coração." "Meios especiais?" Wilhelmina podia sentir vagamente pelo tom pesado de Roel como a situação era grave, então ela optou por não persegui-lo em busca de uma resposta. Em vez disso, ela esperou pacientemente que ele continuasse enquanto se preparava mentalmente para o pior. "É um coração modelo mágico que só pode me sustentar por um curto período de tempo? Ou é algum tipo de ritual de ressurreição de algum culto maligno?" Várias possibilidades surgiram em seu coração, mas nenhuma a surpreendeu. Afinal, ninguém sabia melhor do que ela a extensão de seus ferimentos. Ela deveria estar além da salvação. Mas isso não importava para ela. Depois de tudo por que ela passou, ela suportaria de bom grado qualquer fardo, desde que pudesse estar com ele, mesmo que isso significasse usar um feitiço proibido ou se transformar em um monstro. No entanto, a resposta que ela recebeu transcendeu sua imaginação mais selvagem. Conteúdo patrocinado. "Eu cortei metade do meu coração e o transplantei em você." "O que?" Os olhos de Wilhelmina se arregalaram de horror, enquanto olhava aturdida para Roel, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Percebendo seu choque, o último elaborou ansiosamente mais sobre o assunto. Seu coração estava em uma condição terrível naquela época.
Meu corpo carrega uma forte capacidade regenerativa, então imaginei que é possível estimular a recuperação do seu coração por meio de um transplante parcial. Eu verifiquei de antemão, nossos corpos têm alta compatibilidade devido aos efeitos da armadura do Guerreiro das Sombras e do voto. Então, Mina, você? Wilhelmina de repente chorou no meio da explicação de Roel, chocando-o. Ele teve que abreviar sua explicação para consolá-la, mas isso não ajudou muito. Suas lágrimas brotaram com maior fervor, era impossível detê-los. Por quê? Por que você fez isso? Essa foi a única solução que consegui pensar. Conteúdo patrocinado. Roel respondeu honestamente à sua pergunta, mas isso não fez nada para impedir suas lágrimas. É o seu coração. E se você falhar, então morreremos juntos. O que? Incapaz de acreditar no que ouvirá, Wilhelmina olhou para Roel com os olhos arregalados. Roel riu da resposta dela. Ele acariciou suas bochechas e olhou para ela com olhos ternos, dizendo: este risco não é nada desde que eu possa salvá-la. Não foi o mesmo para você quando entrou no cerco dos pervertidos para me salvar? Ou você pensou que é o único que pode arriscar sua vida por mim, mas eu não posso fazer o mesmo? É diferente. Você é o sucessor do Kingmaker Clan. E eu sou seu protetor. Só serve para... Eu te disse. O clã Kingmaker morreu na segunda época. Eu sou Roel Ascart. Nada mais, nada menos. Não somos suzeranos e subordinados. Não há hierarquia em nosso relacionamento. Além disso, você tem certeza de que é por pura responsabilidade que arriscou sua vida para me salvar? O corpo de Wilhelmina enrijeceu com essa pergunta, e ela reflexivamente tentou evitar responder. No entanto, ela foi rapidamente lembrada de sua determinação e da confissão que havia feito antes de dar o que achava que seria seu último adeus. Segundos se passaram em silêncio, enquanto Roel esperava sua resposta. Finalmente ela levantou a cabeça para olhar para ele. Conteúdo patrocinado. Não é apenas por responsabilidade. Eu fiz porque eu amo. Ao ver como Wilhelmina expressava seus sentimentos desajeitadamente, Roel não suportou fazê-la esperar e deu-lhe uma resposta na hora. Milímetro é o mesmo para mim. Guilhermina ficou pasma. Eu te amo, Mina, e é por isso que não posso deixar você morrer. Eu tinha que tentar de tudo, independentemente do risco. Wilhelmina começou a soluçar mais uma vez. Roel silenciosamente enxugou as lágrimas dela enquanto resistia ao impulso de abraçá-la com força. Ele esperou que ela se acalmasse antes de desviar o assunto de volta para o assunto urgente em questão. Mina, fiz a aposta certa, mas o problema ainda não foi resolvido. É o efeito da rejeição? Sim. Essa é provavelmente a razão pela qual seu coração está se sentindo mal. A rejeição só vai piorar à medida que sua linhagem de dragão recupera seu fervor. Portanto, preciso que você faça uma escolha. Uma escolha. Wilhelmina piscou, revelando uma expressão de absoluta confiança. Conteúdo patrocinado. Vendo isso, Roel finalmente revelou seus pensamentos. O efeito da rejeição era inevitável, então era apenas uma questão de tempo até que eles tivessem que enfrentá-lo. Ao todo, havia apenas duas soluções para domar o coração estrangeiro batendo em seu peito. A primeira solução foi esperar que Guilhermina se recuperasse dos ferimentos e recuperasse as forças. Uma vez que sua linhagem de dragão estivesse mais forte, ela deveria ser capaz de conter seu coração com força. Esse era o método conservador com as maiores chances de sucesso, mas trazia uma grande desvantagem: as chances de uma recaída também seriam muito maiores. Alternativamente, ela poderia lidar com a rejeição enquanto seu coração e seu corpo ainda estavam fracos. Resolver esse problema em uma fase anterior seria mais seguro a longo prazo, e a probabilidade de ocorrência de uma recaída seria muito menor. A desvantagem era que as chances de sucesso eram menores devido à sua condição debilitada. Com isso dito, se as coisas dessem certo, a ameaça seria resolvida com efeitos colaterais mínimos e também aceleraria muito sua recuperação. Depois de ouvir as duas opções, Wilhelmina pensou um pouco antes de se decidir rapidamente. Vou escolher a segunda opção. A segunda opção? Você está certo? Milímetro, mas eu tenho um pedido. O que é? Roel perguntou. Wilhelmina mexeu nervosamente com os dedos antes de levantar lentamente a cabeça para murmurar. Eu quero um pouco de encorajamento. Conteúdo patrocinado. Capítulo 590.1. Onde estamos? Conteúdo patrocinado.
A rejeição do transplante era um efeito colateral perigoso dos transplantes de órgãos que poderia colocar em risco a vida de uma pessoa. Mesmo os transcendentes do nível 1 da origem, como Wilhelmina, não ousaram afirmar com confiança que poderiam superar essa provação. No entanto, ela ainda escolheu decisivamente a segunda opção das duas soluções propostas por Roel, pois sabia que precisava se recuperar o mais rápido possível. A segunda solução tinha uma chance menor de sucesso, mas também era mais provável que ela se recuperasse totalmente. Seria menos provável que ela sofresse uma recaída da rejeição do órgão no futuro. Com sua constituição aprimorada como transcendente de nível 1 de origem, ela deve ser capaz de se recuperar totalmente em alguns dias. Mais importante, ela seria capaz de diminuir muito o fardo de Roel dessa forma. Na verdade, Wilhelmina queria acelerar sua recuperação por causa de Roel. Por um lado, enquanto os dois permaneceram seguros até agora, era claramente imprudente para eles continuarem impotentes em um ambiente estrangeiro. Por outro lado, ela notou que Roel estava escondendo sua condição. A verdade é que a condição de Roel não havia melhorado nem um pouco. Ele estava tentando ao máximo manter uma aparência serena e calma para não preocupá-la, mas ainda havia pequenos detalhes que ele não conseguia esconder. Por exemplo, a temperatura de seus dedos. Suas mãos estavam frias, ainda mais do que a gravemente ferida Wilhelmina. Seu batimento cardíaco também era fraco, mais fraco ainda do que o dos mortais comuns. Ele já estava no limite da vida e da morte, apesar de parecer bem na superfície. Em contraste, Wilhelmina foi bem cuidada. Ela teve que se recuperar rapidamente para que pudesse tranquilizá-lo e cuidar dele. Com isso dito, havia algumas coisas que ela não queria mudar. Você pode continuar me segurando? Conteúdo patrocinado. É esse o encorajamento que você quer? Milímetros. Eu me sinto mais seguro assim, então. Roel não pôde deixar de sorrir ao observar a nervosa Wilhelmina fazer um pedido bastante adorável, embora não tenha sido uma grande surpresa quando ele pensou mais profundamente nisso. Wilhelmina nunca desfrutou da primavera da juventude. Ela viveu sua vida como homem antes de sua derrota para Roel, e mesmo depois disso, sua vida continuou girando em torno de suas responsabilidades e seu treinamento. Ela era tão aborrecida com a noção de romance que levou 1 ano para perceber seus sentimentos por Roel. Era uma luta para ela expressar seus sentimentos, e agir com timidez estava além dela. De acordo com sua educação, não havia ninguém com quem ela pudesse agir com timidez, e expressar seus sentimentos era visto como um ato de fraqueza. Pensar nisso deixou Roel com ainda mais pena de Wilhelmina. Ele acenou com a cabeça com um sorriso antes de abraçá-la ainda mais forte. Está bom? Isso dói? Milímetro, está tudo bem. Meu corpo está bem, mas minhas roupas... Bem, eu os tirei enquanto tratava de seus ferimentos. Entendo, Wilhelmina murmurou de volta enquanto seu rosto pálido lentamente enrubescia. Roel ficou sem palavras. Não havia como negar que ele a tinha visto e até a tocado da cabeça aos pés. Claro, ele não tinha escolha a não ser fazer isso para tratá-la, mas, no entanto, ele não tinha intenção de fugir da responsabilidade aqui. Ele já havia se decidido desde o momento em que Wilhelmina morreu por sua causa. Conteúdo patrocinado. Sinto muito por fazer isso sem a sua permissão. Ele não, está tudo bem. Não importa que um corpo como o meu seja visto. O que você quer dizer com isso? Um corpo musculoso como o meu deve ter sido horrível de se olhar. Em nenhum lugar é tão macio e macio quanto as outras mulheres. O que diabos você está dizendo? Roel ficou sinceramente confuso ao ouvir essas palavras. Como uma das poucas pessoas que viram o corpo nu de Wilhelmina, ele acreditava ter a maior credibilidade sobre o quão charmosa ela era. Embora seu físico fosse mais musculoso devido ao intenso treinamento físico pelo qual passou, ela não era muito forte devido aos efeitos de sua linhagem de dragão. Honestamente falando, ele achava difícil acreditar que um corpo tão bonito quanto o dela fosse capaz de exercer uma força tão tremenda. De sua pele lisa e seios bem desenvolvidos até sua cintura justa e bumbum empinado, aquele era um corpo matador se ele já tivesse visto um. Não posso falar pelos outros, mas aos meus olhos, você tem um corpo lindo. Isso é verdade? Claro, eu gosto disso. E isso é bom. Wilhelmina respondeu nervosamente antes de abaixar a cabeça timidamente. Conteúdo patrocinado. Roel apertou as bochechas dela e disse, não se rebaixe sem um bom motivo, senão vou ficar com raiva. Milímetros.
Eu não vou mais fazer isso, Wilhelmina respondeu enquanto se aninhou contra a mão dele, quase como se desculpando por suas palavras anteriores. Roel sorriu quando uma onda de calor invadiu seu coração. Os dois mergulharam na atmosfera quente por mais um momento antes de fazerem seus preparativos. Roel respirou fundo antes de perguntar: Mina, o processo de assimilação provavelmente será muito doloroso. Você está pronto? Milímetros. Tudo bem. Já que é assim. Roel colocou o dedo no peito de Wilhelmina antes de guiar cuidadosamente sua mana restante para o corpo dela, com a intenção de estimular seu efeito de rejeição. O corpo do último imediatamente sacudiu em resposta. Um brilho dourado brilhou nos olhos âmbar de Wilhelmina enquanto ela apertava mais as roupas de Roel. Mina, você... Estou bem, Wilhelmina respondeu com os dentes cerrados. Seus olhos permaneceram inabaláveis. Roel não teve escolha a não ser reprimir seus sentimentos e liberar totalmente o efeito de rejeição. Conteúdo patrocinado. Como é ser um ginecologista homem? Roel não teve sorte com essa nobre profissão em sua vida anterior, então seu conhecimento sobre ela se limitava aos fragmentos que ele reunia por meio da mídia. Mas hoje, em certo sentido, pode-se dizer que ele experimentou em primeira mão o que seria ser um ginecologista homem. O efeito de rejeição de Wilhelmina foi pior do que ele esperava. A dor que ela experimentou foi tão intensa que superou o que ela sentiu das feridas fatais infligidas pelos soberanos da raça desviantes. Provavelmente já havia atingido o nível de parto, de modo que era quase insuportável, mesmo com sua força. Os nervos de Roel estavam completamente tensos. Ele a encorajou ativamente de lado, enquanto canalizava cuidadosamente sua mana para aliviar sua dor. Ele já havia usado sua aura de gelo para entorpecer sua dor enquanto lidava com seus ferimentos, mas isso era apenas para seus ferimentos externos. Ele não poderia fazer o mesmo por seus ferimentos internos, ou então arriscaria congelar seu coração e outros órgãos. Para piorar as coisas, sua aura de gelo e a mana furiosa em seu corpo compartilhavam a mesma origem. Se ele deslizasse sua aura de gelo em seu corpo, provavelmente ignoraria a mana furiosa e em vez disso priorizaria atacá-la, piorando assim sua condição. Roel só podia recorrer a métodos manuais para aliviar sua dor, como dar-lhe algo para morder. Mas não havia nada adequado para usar dentro desta câmara de pedra, então ele só podia oferecer-lhe o braço. Dizer que a força da mordida de Wilhelmina era assustadora seria um eufemismo grosseiro. Ela era uma herdeira da linhagem do dragão, afinal. Mas o corpo indestrutível de Roel também não deveria ser desprezado. Contanto que ele concentrasse sua mana, seu braço poderia facilmente servir como um substituto conveniente para um galho de madeira. No entanto, Wilhelmina balançou a cabeça e rejeitou seu plano. Ela não suportava mordê-lo. Em vez disso, ela enterrou a cabeça em seu peito e teimosamente suportou com sua força de vontade. O tempo passou lentamente e seu efeito de rejeição finalmente começou a diminuir quando Roel gentilmente guiou a mana furiosa para fora de seu corpo. Sua linhagem de dragão lentamente assumiu o controle de seu coração batendo e o forçou a facilitar as outras partes de seu corpo. Com isso, ela finalmente superou sua fase perigosa. Exausta da provação, ela rapidamente adormeceu profundamente. Conteúdo patrocinado. Capítulo 590.2 Onde estamos? 2. Conteúdo patrocinado. Roel finalmente deu um suspiro de alívio. A carga em seu coração foi finalmente levantada. Ele descansou as costas contra a parede gelada enquanto ouvia a respiração constante dela. Sentiu-se bem apesar de não estar nas melhores condições. Ele havia enfrentado muitas dificuldades com a morte nos últimos dias, mas conseguiu superar tudo isso junto com Wilhelmina. Agora que a segurança dela estava finalmente garantida, ele poderia voltar sua atenção para outros assuntos. Onde estamos? Roel se perguntou enquanto examinava a câmara de pedra ao redor. Os dois foram transportados para fora do deserto para este espaço estreito sob os efeitos do devorador de prata da névoa encobridora, mas esse conhecimento fez pouco para responder à pergunta de onde eles estavam. De qualquer forma, ele não estava muito otimista sobre a situação deles. Com base no que sentiu quando foram transportados para este local pela primeira vez, deduziu que poderia ser um espaço independente, mas isso teria de ser verificado. Como Wilhelmina estava fora de perigo, ele pensou que deveria tentar explorar a área. Ele havia notado há muito tempo que à sua esquerda havia uma seção da parede com um leve indício de descoloração,
que ele deduziu ser uma porta. Ele se absteve de abordá-lo até agora por questões de segurança, já que era mais provável que eles encontrassem ameaças do que mãos amigas. Ainda era arriscado para Roel explorar a área em seu estado atual. Ele estava em uma condição pior do que quando entrou neste espaço pela primeira vez, mas havia razões que o obrigavam a fazê-lo, como comida e água. Os transcendentes elevados foram libertados das limitações mortais, capazes de sobreviver mesmo sem consumir sustento, desde que houvesse mana no ambiente. No entanto, a água ainda era necessária para eles, principalmente quando haviam perdido muito sangue. Roel sofreu muitos ferimentos graves na batalha anterior e até cortou seu próprio coração mais tarde. Da mesma forma, Wilhelmina havia sangrado tanto que já devia estar secando. Era muito torturante para eles continuarem sem água, e também diminuiria significativamente sua velocidade de recuperação. Conteúdo patrocinado. Eles se tornariam a piada do milênio se sobrevivessem a um encontro com os soberanos da raça desviantes, apenas para morrer de sede no meio de seu tratamento. Vou ter que sair e arriscar. No mínimo, eu deveria entender a situação próxima primeiro. Roel olhou para Wilhelmina, que havia se esforçado tanto para se recuperar que desmaiou, e suspirou baixinho. Então ele lentamente se levantou. Água, hein? Ele murmurou. Ele fez uma última verificação em seu equipamento antes de ir para a sala à sua esquerda. Como um feudo substituto, Roel Ascart cultivou o hábito de investigar a cultura e o clima locais sempre que chegava a um novo lugar. Essas informações fizeram muito mais do que expandir a visão de mundo de uma pessoa. Conteúdo patrocinado. Nesta era medieval, onde o transporte era inconveniente e a informação escassa, o conhecimento era um bem e uma prova de status. Afinal, consumia recursos e era perigoso sair e explorar o mundo. Um chefe de aldeia poderia impressionar seus aldeões apenas compartilhando o que eles viram e ouviram na cidade. Isso mostrava como o conhecimento era importante. Para Roel, que possuía suas memórias do mundo anterior, as grandes diferenças entre os dois mundos o intrigaram, o que provavelmente foi o que despertou sua curiosidade em primeiro lugar. Com o conhecimento que acumulou em suas viagens, ele estava confiante de que poderia descobrir algumas pistas assim que começasse a explorar a área. Não demorou muito para ele perceber que ele poderia ter sido muito arrogante. Ao empurrar a porta, ele se deparou com um corredor escuro como o breu feito da mesma forma que a câmara de pedra em que ele estava anteriormente. Uma característica marcante imediatamente apareceu para ele: o vazio. Esculturas, móveis ou adornos, não havia uma característica no corredor que lhe fornecesse pistas contextuais. Até as paredes foram revestidas com pedras monótonas de breu. A essa altura, ele já havia percebido em que tipo de lugar eles poderiam estar. Isso é uma fortaleza? Roel se perguntou com as sobrancelhas erguidas. Ele avaliou seus arredores e encontrou muitas portas semelhantes àquela de onde acabará de sair. Todos eles estavam bem fechados e não havia sinal de luz sob nenhum deles. Conteúdo patrocinado. Acho que não tem ninguém aqui. Bem, eu pensei tanto. Duvido que de outra forma teríamos conseguido ficar lá em paz nos últimos 2 dias, murmurou Roel baixinho. Ele ainda era capaz de ver, apesar de seu ambiente pouco iluminado, graças à sua visão aprimorada como um alto transcendente. Sabendo que poderia haver armadilhas ao longo da passagem, ele invocou a serpente de 9 cabeças e a fez explorar o caminho. Ao mesmo tempo, ele envolveu a Senvin com a outra mão para poder escapar imediatamente. Ele se dirigiu vigilantemente na direção que acreditava levar para fora da instalação enquanto fazia um mapa mental de seus arredores. Ao tomar nota dos principais detalhes, ele logo descobriu a natureza da instalação em que estava. Isso é um bunker militar subterrâneo? Esse foi o pensamento que surgiu na mente de Roel quando ele olhou para o teto baixo e o corredor escuro como breu. Os bunkers militares subterrâneos geralmente eram encontrados apenas em fortalezas de grande escala. O exército de um nobre típico era pequeno o suficiente para ser alojado na própria fortaleza, então as instalações subterrâneas eram reservadas para o encarceramento de criminosos. Somente nobres poderosos com uma enorme força militar lutariam para encontrar espaço para abrigar seus soldados e seriam forçados a desenvolver instalações subterrâneas para novos soldados. Essa constatação excitou Roel. Se sua dedução estava certa, ele deveria encontrar uma adega aqui. Cada fortaleza teria uma adega, fosse para receber convidados ilustres ou para comemorar uma vitória.
Embora não fosse exatamente água, bastaria para transcendentes elevados como Roel e Wilhelmina. Conteúdo patrocinado. É mais profundo no subsolo? Roel rapidamente se aventurou e logo encontrou seu destino. Seus olhos se arregalaram no momento em que detectou o cheiro de barris de carvalho e leve álcool. Sem qualquer hesitação, ele marchou para frente e abriu a porta. Um aroma alcoólico correu para ele. O que apareceu diante de seus olhos foram enormes barris de vinho dispostos em fileiras organizadas. Com um suspiro de alívio, ele rapidamente pegou um copo, bateu um pouco de vinho de frutas e bebeu. Foi tão revigorante que parecia que ele havia ganhado uma segunda vida. Com o reabastecimento de água, suas funções físicas entorpecidas começaram a se agitar com a eficiência anterior. Clareza rapidamente voltou à sua cabeça. Quando estava prestes a pegar outra xícara, notou palavras inscritas no barril que fizeram seus movimentos pararem. Ano 1005, dezembro. Produto da Fortaleza Tark? Conteúdo patrocinado. Capítulo 591.1 Esquema de Lilian 1. Conteúdo patrocinado. Em uma adega subterrânea impregnada com um rico aroma de álcool, Roel olhou para o barril de vinho diante dele, incrédulo. Ele ficou atordoado por um breve momento antes de lançar rapidamente um feitiço para iluminar os arredores. A luz de repente encheu a sala, fazendo-o apertar os olhos em desconforto por um breve momento. As palavras escritas no barril de vinho apareceram ainda mais vivas sob a luz, comprovando que o que ele havia visto não era apenas produto de sua imaginação. Ele imediatamente se levantou. Após alguns momentos de reflexão, seu choque foi lentamente substituído por solenidade. Ele se aprofundou na adega para verificar os outros barris de carvalho. Eles tinham safras diferentes, mas o local em que foram fabricados era o mesmo. Produto da Fortaleza Tark? Roel ficou em silêncio. O primeiro barril de vinho pode ter sido apenas uma coincidência, mas o fato de os outros barris de vinho terem sido feitos no mesmo local cimentou a realidade para ele. Ele não teve escolha a não ser reconhecer um fato chocante. Conteúdo patrocinado. Ele estava em Tark Stronghold, a fortaleza da teocracia que abrigava mais de 100.000 elites e muitos altos transcendentes que haviam desaparecido repentinamente anos atrás. A primeira reação de Roel ao encontrar a fortaleza desaparecida não foi de alegria, mas de susto, pois ele conhecia o contexto por trás de seu súbito desaparecimento. Shodin Fog era o membro mais poderoso das 6 calamidades que Roel havia encontrado até agora. Era um monstro que ele não gostaria de enfrentar mesmo agora que havia alcançado o nível 2 de origem. No entanto, não poderia estar mais claro que ele estava atualmente dentro de seu domínio. Droga, fui transportado direto para sua barriga? Roel ficou sem palavras. Mesmo que as 6 calamidades carecessem de inteligência, seria um otimismo tolo supor que a névoa mortal não notaria sua presença em seu domínio. Muito provavelmente, eles foram capazes de escapar da observação de Shodin Fog até agora porque ele só ativou Silver Devourer por alguns segundos. E as condições dele e de Wilhelmina eram muito ruins para chamar sua atenção. Os dois estavam à beira da morte quando chegaram a este lugar, resultando em suas pulsações de mana mais fracas do que nunca, tornando-os iguais aos mortais comuns. Naturalmente, Shodin Fog não prestaria muita atenção a eles. No entanto, essa situação provavelmente mudaria em breve, já que eles estavam se recuperando das lesões. Conteúdo patrocinado. Não importa o quão estúpido Shodin Fog fosse, era apenas uma questão de tempo antes que ele percebesse a intrusão de uma origem nível 1 e uma origem nível 2 transcendente dentro de seu domínio. Escusado será dizer que certamente faria um movimento sobre eles. Quanto mais Roel e Wilhelmina permanecessem neste lugar, maior seria o perigo que correriam. Assim Roel decidiu deixar este lugar o mais rápido possível, assim que se recuperassem. Uma segunda pergunta surgiu imediatamente em sua mente. Para onde foram as pessoas daqui? Mais de 100.000 elites estavam estacionados em Tark Stronghold quando foi devorado por Shodin Fog, mas não havia uma única pessoa para ser vista. Pensando bem, o estado da adega também era bastante peculiar. Tark Stronghold era uma enorme fortaleza construída com o ambicioso objetivo de bloquear todo um vale montanhoso. Tinha um enorme estoque de rações para garantir que seus soldados não passassem fome, mas, afinal, havia mais de 100.000 bocas para alimentar. Não havia como suas rações durarem mais de um ano. No entanto, ainda havia muito álcool dentro de sua adega, mesmo após a passagem de 2 anos,
sem mencionar que os barris de vinho pareciam intocados. Isso era incomum e real. Roel teria que deixar o bunker subterrâneo e ir para a superfície se quisesse descobrir a verdade, mas isso não era muito realista para ele em seu estado atual. O cansaço já estava tomando conta dele, dizendo-lhe que havia chegado ao limite de sua atividade. Conteúdo patrocinado. Então, ele rapidamente entrou em ação. Ele pegou um saco próximo e jogou uma dúzia de vinhos de frutas que considerou decentes antes de deixar a adega. Então, ele lançou um feitiço de iluminação e voltou para o lugar de onde veio. Não havia mais necessidade de pisar com cuidado agora que sabia onde estava, então não se preocupou em silenciar sua respiração ou esconder seus passos. Para o bem ou para o mal, nenhuma pessoa saiu das portas próximas para confrontá-lo. O silêncio pesado amorteceu o humor de Roel. Seguindo as marcas que havia feito ao longo do caminho, ele logo chegou à câmara de pedra de onde havia saído. Ele gentilmente abriu a porta e viu que Wilhelmina ainda estava dormindo profundamente. Então ele cuidadosamente fechou a porta atrás de si antes de se acomodar próximo à parede. Ele posicionou o cajado da serpente de 9 cabeças ao lado dele para servir como sentinela antes de voltar sua atenção para Wilhelmina. Com a resiliência e proeza de recuperação de Wilhelmina como herdeira da linhagem do dragão e transcendente de nível 1 de origem, ela deve ser capaz de se recuperar de forma decente em um instante. Conteúdo patrocinado. Da mesma forma, embora Roel estivesse em péssimas condições, ele estava fazendo um bom progresso na assimilação de seu atributo origem. Não deveria demorar muito para restabelecer a janela de conexão com seus deuses antigos. Isso colocaria em uma posição muito melhor. O único problema era que eles tinham que deixar este lugar antes que Shoujin Fogos notasse, e havia uma boa chance de que seu ponto de pouso fosse o mesmo lugar de onde haviam desaparecido. Os desviantes deveriam estar acampados nas proximidades, sabendo o quão suspeito era seu desaparecimento abrupto. Quando eles voltassem, aqueles bastardos tenazes teriam feito preparativos completos para garantir que os dois não pudessem fazer o mesmo truque 2 vezes. Era impossível para os dois lutarem sozinhos contra uma raça inteira, especialmente quando também enfrentavam o Deviant Sovereign. Com certeza precisariam de reforços, e o encontro combinado com Nora seria dali a 2 dias. Antes de sua separação, Nora havia prometido a ele despachar todo o reforço que pudesse. Contanto que pudessem afastar uma parte das forças dos desviantes, ele e Wilhelmina seriam capazes de explorar a oportunidade de romper o cerco dos desviantes. Mais 2 dias, hein? Vamos torcer para que haja o maior número possível de pessoas, murmurou Roel enquanto rezava para que o reforço que chegasse pudesse aguentar seu próprio peso. Ele tomou outro gole de vinho antes de fechar os olhos e mergulhar na terra dos sonhos. Enquanto seu corpo se curava lentamente durante o sono, uma mulher de cabelos negros em uma fortaleza distante olhou para um envelope em sua mesa de escritório com uma carranca perplexa. Conteúdo patrocinado. Capítulo 591.2 Esquema de Lilian 2 Conteúdo patrocinado. No Austin Empires Noise Fortress, Lilian Ackerman silenciosamente olhou para o envelope em sua mesa com uma carranca. Sua empregada, Audrey, preparou cuidadosamente a mesa de jantar, mantendo um olho nos movimentos de seu suzerano. Já era tarde da noite, mas as muralhas da fortaleza permaneciam bem iluminadas. Foi mais uma noite tranquila para Noise Fortress. Paz, não era uma palavra que alguém associaria à fortaleza Noise, e era por isso que Audrey se sentia particularmente orgulhosa de seu soberano por ter mudado as coisas naquele lugar esquecido por Deus. No entanto, como criada, ela não pôde deixar de notar que seu suzerano estava jantando muito tarde. Fazia horas desde o pôr do sol e até as sentinelas haviam jantado. No entanto, o comandante mais alto da fortaleza não deu uma mordida. Audrey se sentiu na obrigação de dizer algo sobre isso, mas o documento que Lilian estava lendo parecia muito importante, vindo da teocracia. A teocracia de Saint-Mesite era rival do Império Austin há 1000 anos. Até a própria Audrey já os viu como seu inimigo, mas os eventos do ano passado a fizeram mudar de ideia. Por volta do ano novo do ano passado, os cultistas do mal lançaram um ataque surpresa ao feudo de Ascart, alarmando toda a humanidade. Por um lado, muitos anos se passaram desde que os cultistas do mal mostraram uma arrogância tão espantosa a ponto de travar uma guerra contra um alto nobre, particularmente um da teocracia.
Por outro lado, o incidente levou ao desaparecimento de uma figura crucial, Roel Ascart. O desaparecimento de Roel Ascart foi uma grande calamidade para Lilian Ackermann na época, pois ele era o pai de seu filho. Um ano atrás, Lilian estava pensando em passar por seu mentor, Chris, para escapar da vigilância do Austin Empire e informar a Roel que ela estava grávida de seu filho. No entanto, antes que ela pudesse colocar seu plano em ação, ela recebeu notícias sobre o desaparecimento dele. Conteúdo patrocinado. Para piorar as coisas, ela estava no meio de uma batalha quando a notícia chegou aos seus ouvidos. A notícia foi simplesmente demais para ela suportar, especialmente porque ela não estava nas melhores condições desde o início da gravidez, de modo que quase desmaiou no local. Felizmente, ela se recompôs e aguentou até o final da batalha, mas ainda sofreu um grande desgaste mental, principalmente quando soube que Roel havia entrado no estado de testemunha. Ela era a única pessoa além de Roel que entendia o quão perigoso era o estado das testemunhas. Por isso ela caiu em desespero ao saber da notícia e ficou acamada. Os dias seguintes foram um pesadelo para Audrey. Ela se viu completamente indefesa enquanto observava a mente e o corpo de seu soberano murchar a cada dia que passava. Eventualmente chegou o dia em que ela foi forçada a transmitir uma notícia inevitável a seu senhor depois de inspecionar seu corpo. Sua Alteza, você provavelmente sofrerá um aborto espontâneo neste ritmo. Aquilo foi um grande choque para Lilian, que já se via como mãe. Seu coração desesperado sacudiu pela primeira vez em muito tempo. Ela começou a cooperar proativamente com os tratamentos e até se forçou a comer carne naquele mesmo dia. Tenho que ter esta criança, custe o que custar. Ele é o único que me resta, disse Lilian com os olhos cheios de lágrimas enquanto se obrigava a consumir alimentos nutritivos que geralmente a deixavam enjoada. Ao mesmo tempo, ela foi forçada a reconsiderar sua postura estratégica. Ela não tinha certeza de como a casa Ascart veria seu filho agora que Roel não estava mais por perto, então ela decidiu esconder o assunto deles e criar seu filho sozinha. Havia um problema crucial, porém a postura do Imperador Lucas. Conteúdo patrocinado. O Imperador Lucas sempre foi cauteloso contra os Ascarts, chegando ao ponto de proibir Lilian de se associar a Roel. Lilian tinha certeza de que o Imperador Lucas nunca reconheceria seu filho. Mesmo que ele mostrasse misericórdia e poupasse seu filho ainda seria considerado filho ilegítimo. E filhos ilegítimos eram mal vistos no Império Austin, como evidenciado pela forma como Paulo foi tratado. Ela não podia permitir que seu filho, seu último presente de Roel, passasse por tanto sofrimento. Assim, ela fixou os olhos no trono mais alto do Império Austin, a cadeira atualmente ocupada por Lucas. Essa era a única maneira de garantir que seu filho crescesse com saúde. Para isso, ela precisava fazer os preparativos. Ela precisava recuperar sua força, tornar-se mais forte como transcendente e construir um exército que fosse incondicionalmente leal a ela. Para atingir esses objetivos, Lilian se obrigou a se alimentar, por mais enjoada que estivesse. Ela se juntou ao campo de batalha para se fortalecer em batalhas intensas com os desviantes. À medida que suas realizações se acumulavam, o número de soldados sob seu comando crescia. Depois de travar algumas batalhas maiores, ela ganhou o controle de mais de 1/3 dos soldados do Império Austin na fronteira oriental. Em particular, sua influência em Noise Fortress era inabalável. Quase todos os soldados e comandantes estacionados aqui carregavam lealdade absoluta a ela depois de testemunhar sua valentia na batalha. Até o Imperador Lucas lutaria para colocar os olhos na fortaleza. Quanto ao seu desenvolvimento pessoal, Lilian há muito alcançou o gargalo da origem nível 2 depois de passar por tantas batalhas com os desviantes. Ela ainda não havia avançado para o nível 1 da origem porque estava preocupada com seu filho, mas, desde que decidisse fazê-lo, ela poderia se tornar imediatamente uma soberana da raça capaz de enfrentar Lucas. Conteúdo patrocinado. Ao construir sua própria força e militar, Lilian tomou muito cuidado para mudar sua postura diplomática também. A maior mudança de todas foram suas tentativas de reconciliação com a teocracia, ou, mais especificamente, com Nora e os outros. Como a princesa imperial do Império Austin, não havia ninguém no mundo que soubesse melhor do que ela o quão vasta era a influência do Imperador Lucas. Se ela quisesse derrubá-lo e se tornar a próxima imperatriz, ela definitivamente precisaria de ajuda externa. Além disso, ela precisava de um plano de fuga caso seu golpe de estado falhasse.
Ela tinha que garantir a segurança de seu filho, pelo menos. Ela estava confiante de que Nora e Charlotte protegeriam seu filho, já que seu filho carregava a linhagem de Roell. Da mesma forma, o Reino Knight também faria tudo ao seu alcance para garantir a sobrevivência da linhagem Kingmaker. Mesmo se ela fosse derrotada em batalha, seu filho seria capaz de crescer com segurança em outro lugar. Foi com essas intenções que Lilian estendeu a mão para Nora e Charlotte várias vezes quando elas lutavam contra os desviantes. A camaradagem deles contra os desviantes e a empatia pelo sofrimento um do outro permitiram que ela melhorasse muito seus laços. Mesmo Charlotte, apesar de seu ódio pelo Austin Empire, não lançou mais palavras maliciosas para ela. Mas em meio às suas interações, um problema inesperado surgiu de repente na mesa de Lilian um dia, apresentado na forma da carta que ela segurava. A carta foi assinada por United Army General Nora Shecklid, sinalizando que a carta era do Exército Unido e não da teocracia. A carta pedia a cooperação de Lilian em uma operação militar na qual Nora poderia embarcar muito em breve. Tal pedido não estava fora de lugar, considerando a crescente ameaça que os desviantes representavam para a humanidade. Mas o que a deixou perplexa foi a escolha de palavras de Nora. Gostaria de solicitar todas as suas forças para esta operação militar. Acredite em mim quando digo que esta operação trará recompensas muito maiores do que você pode imaginar. Conteúdo patrocinado. Um pedido de reforço total não era brincadeira no Exército Unido, pois significava despachar todos os soldados disponíveis, deixando para trás apenas o mínimo necessário para operar e proteger a fortaleza. Lilian ainda poderia ter considerado se fosse para uma batalha em larga escala, mas tal possibilidade estava fora de questão caso contrário. A força militar sob seu controle era tão grande que não era exagero dizer que ela era uma das pessoas mais poderosas na linha de frente. Em primeiro lugar, o Império Austin ostentava o maior território e população entre a humanidade, o que se traduzia em ter o maior exército de todos. A fortaleza Noise de Lilian teve uma das menores taxas de baixas na linha de frente desde que ela assumiu o comando, tornando-a uma das poucas fortalezas que gradualmente expandiu sua força militar com o influxo de novos soldados. Até agora sua contagem de mão de obra já totalizou 1/3 da força militar do Austin Empire na linha de frente. Além disso, os soldados sobreviventes da fortaleza Noise estavam acumulando experiência e se tornando mais fortes. Em termos de proeza absoluta, o exército de Lilian equivalia à metade da presença militar do Império Austin na linha de frente. A menos que o Imperador Lucas estivesse em grave perigo, não havia como um exército tão grande ser mobilizado descuidadamente por completo. Definitivamente não ajudou que o motivo que Nora ofereceu fosse rebuscado. Nora queria conduzir uma operação militar no deserto de Ave, uma região remota que desviantes, humanos e até bestas demoníacas evitavam. Sua alegação de que havia grandes recompensas era tão ridícula que faria qualquer soldado veterano revirar os olhos em descrença. Qualquer um poderia dizer que Nora estava sendo irracional, e não havia razão para Lilian se dar ao trabalho de responder à carta. No entanto, o último estava olhando para a carta por horas agora, até mesmo atrasando seu jantar como resultado. Sua Alteza, eles estão atropelando nossa boa vontade ao fazer um pedido tão insolente. Audrey finalmente ofereceu seu ponto de vista após um longo silêncio. No entanto, Lilian ignorou o comentário dela e continuou encarando a carta com olhos semicerrados. Conteúdo patrocinado. Capítulo 592.1 A Criança Milagrosa 1 Conteúdo patrocinado. Ninguém poderia refutar que Lilian era um prodígio. Seus talentos iam além de suas habilidades transcendentes para outros campos, como pintura, música, matemática, literatura e assim por diante. Isso a equipou com um vasto espectro de conhecimentos para interpretar o mundo ao seu redor, razão pela qual ela sempre tentava mudar sua perspectiva sempre que se deparava com uma situação incompreensível. A carta de Nora, do ponto de vista militar, era uma farsa. Era um pedido tão irracional que alguém poderia pensar que ela estava ridicularizando Lilian, e foi por isso que Audrey considerou o pedido com desprezo. No entanto, Lilian achou que havia algo errado nisso. Nora Shecklid, a sucessora da teocracia de Saint Mesit, nunca expressou forte aversão ao Império Austin. Ela era o tipo de pessoa que via o quadro geral e priorizava os benefícios da humanidade acima de seus sentimentos pessoais, sem mencionar que o relacionamento deles havia melhorado no ano passado.
Não fazia sentido Nora enviar uma carta daquelas naquele momento para contrariá-la. Então, Lilian tentou deixar de lado seu preconceito inicial ao ver a carta para analisar a intenção de Nora, e rapidamente percebeu muitos detalhes importantes. Algo está errado com a carta. O que quer dizer, Alteza? Esta carta não é da princesa da teocracia? Não, está realmente uma carta manuscrita dela. Seu pedido de ajuda também deve ser sincero. É só que, ela parece estar insinuando algo para mim. Insinuando? Audrey piscou confusa. Por mais direta que fosse a carta de Nora, seu tom era muito diferente dos que ela havia usado anteriormente em suas cartas oficiais, o que era bastante chocante notar, pois Lilian percebeu que era uma carta manuscrita de Nora. Conteúdo patrocinado. Após alguma consideração, Lilian só conseguiu pensar em uma possibilidade. Nora deve ter alterado intencionalmente seu tom para lhe dizer que havia mais por trás da carta e que seu objetivo não era apenas uma simples operação militar. Só que ela não conseguiu anotar na carta para que a notícia não se espalhasse. Lilian podia ver de onde vinha Nora, sabendo que o Austin Empire a estava vigiando. Seu conflito com o Imperador Lucas só se intensificou ainda mais devido às suas manobras recentes, mas este último não podia fazer nada sobre ela ainda devido à sua posição influente na linha de frente. Suas realizações notáveis na linha de frente a tornaram um recurso indispensável para o Exército Unido. Até o dia em que os desviantes fossem eliminados, o Imperador Lucas não seria capaz de tocá-la, pelo menos não abertamente. A consequência natural da deterioração de seus laços foi o aumento da vigilância do Austin Empire sobre ela. Todas as cartas entregues a Lilian tinham que passar pelos canais do Austin Empire antes de chegarem à Fortaleza Noise. Era simplesmente muito fácil alguém adulterar as letras, de modo que Lilian pudesse dizer com absoluta confiança que não era a primeira pessoa a ver seu conteúdo. Nora, como sucessora da teocracia de Saint Mesite, tinha que estar ciente do conflito de Lilian com Lucas, bem como da vigilância do Império Austin sobre ela. Faria sentido para Nora usar essa maneira indireta de informá-la de que havia mais na situação do que parecia. Ainda assim, isso dificilmente era inteligência suficiente para Lilian agir. Existe alguma informação interna sobre esta operação militar no Exército Unido? Não, Alteza. Não há nenhuma informação sobre esta operação militar. Isso é uma repressão da inteligência? É direcionado a todo o Império Austin, ou Lilian murmurou com os olhos semicerrados, enquanto ficava cada vez mais perplexa com a situação. Audrey também caiu em pensamentos profundos. Conteúdo patrocinado. Com a humanidade se unindo na mesma frente para combater os desviantes, tornou-se a norma para os países compartilhar informações uns com os outros. Uma operação militar da escala que Nora estava propondo certamente exigiria relatórios prévios ao Exército Unido, mas Lilian não havia recebido nenhuma informação de antemão. O que está planejando a teocracia de Saint Mesite? Lilian se perguntou. Audrey hesitou por um breve momento antes de expressar seu pensamento. Sua Alteza, o Império tem aumentado sua vigilância sobre nós. Corremos o risco de dar a Sua Majestade um pretexto para agir contra nós se despacharmos nossas tropas de forma imprudente neste momento. Isso impedirá nossos planos futuros. Pode ser que sim, mas tenho a sensação de que há algo mais nessa situação. Sua Alteza, você pretende despachar a 11ª e a 15ª Ordem dos Cavaleiros como reforço? Lilian ordenou. Audrey ficou atordoada. A 11ª e a 15ª Ordem dos Cavaleiros era a principal força militar sob o comando de Lilian. Cada uma dessas ordens era composta por 20.000 cavaleiros, o que somava uma força total de 100.000 cavaleiros. Eles eram apenas veteranos da Fortaleza Noise, os soldados que estiveram com Lilian desde o início. Eles eram seu bando de subordinados mais leais e fortes. Embora Lilian possa não ter despachado todo o seu exército, sua disposição de enviar sua força militar principal mostrou sua sinceridade. Francamente falando, Audrey pensou que era exagero despachar 100.000 elites para uma única carta solicitando ajuda, mas ela segurou a língua porque seu senhor já havia se decidido. Além disso, havia algo mais importante que ela precisava atender. Sua Alteza, está na hora do jantar. Tudo bem. Conteúdo patrocinado. Depois de finalmente dar conta da carta de Nora, Lilian olhou a paisagem lá fora e viu que já era noite. Ela se levantou da mesa do escritório e foi até a mesa de jantar, onde Audrey já havia arrumado os pratos com cuidado.
Comer tinha sido uma tortura para Lilian no último ano devido ao enjoo matinal, mas para a segurança de seu filho, ela insistia em comer na hora todos os dias para se alimentar. Enquanto os altos transcendentes podiam sobreviver sem comida, a criança no estômago de Lilian ainda era um mortal incapaz de absorver mana para sustento, então precisava de comida sólida para se alimentar. Isso deixou Lilian sem escolha a não ser fazer os ajustes necessários. Felizmente, Audrey e os chefes finalmente encontraram uma maneira de contornar seus enjoos matinais após meses de pesquisa. Por exemplo, eles começaram a usar sal Redstone na culinária, o que removeu a maior parte do mau cheiro dos alimentos. Eles também misturavam vegetais e frutas em sucos e suavizavam o sabor com mel para torná-lo mais saboroso. Não houve mudança na expressão de Lilian enquanto comia graciosamente a comida, embora ela ocasionalmente olhasse para seu ventre com olhos ternos. Audrey deu um suspiro de alívio antes de perguntar a Lilian como ela estava se sentindo recentemente. Na verdade, era uma ordem de Lilian que ela dissesse algo durante as refeições para desviar sua atenção para outro lugar. Audrey inicialmente lutou com isso, mas gradualmente se acostumou com o tempo. Antes que ela percebesse, a conversa fiada já havia se tornado um grampo durante as refeições. Sua Alteza, você sente algum desconforto? Por favor, expresse quaisquer problemas para que eu possa tomar precauções. Eu não sinto nada. Não, há algo. Os olhos de Audrey se estreitaram quando ela rapidamente se concentrou para investigar o assunto. Por outro lado, Lilian parecia um pouco confusa, sem saber como deveria descrever o assunto. Parece que perdi uma parte da minha mana recentemente. Conteúdo patrocinado. Faltando uma parte de sua mana? O que você quer dizer? Minha taxa de esgotamento de mana é maior do que antes. Ainda estou descobrindo o motivo disso, respondeu Lilian com uma expressão confusa. Audrey deu um suspiro de alívio ao saber que não era um grande problema. Embora Lilian fosse uma poderosa transcendente, sua condição havia sido instável no último ano. Uma taxa aumentada de esgotamento de mana para ela não era nada digno de nota. Pode ter sido devido ao aprofundamento do grau de assimilação, ou porque ela ainda estava se curando de feridas de batalhas passadas. Na Batalha de Stannos, uma batalha decisiva entre a humanidade e os desviantes no ano passado que ditou a futura trajetória da guerra, Lilian se juntou pessoalmente à linha de frente e teve um breve confronto com o soberano da raça desviante empunhando uma espada apelidado de Sordigost. Sordigost era um oponente formidável, mas confrontado com o fluxo interminável de Lilian de soldados do antigo Império Austini convocados, o soberano da raça finalmente decidiu fazer sua retirada. No entanto, Lilian acabou sofrendo alguns ferimentos no braço na batalha. Esses ferimentos não eram nada graves, mas estavam imbuídos de mana bizarra que diminuía muito sua taxa de recuperação. Audrey acreditava que essa era provavelmente a razão por trás da maior taxa de esgotamento de mana de Lilian, então ela não estava muito preocupada com isso. Ainda assim, por segurança, ela decidiu seguir os procedimentos adequados. Entendo. Vou verificar isso amanhã. Por favor, tenha um bom descanso esta noite. Milímetros. Estou quase terminando o trabalho de hoje, respondeu Lilian antes de abaixar os talheres, encerrando assim o jantar. Audrey limpou a louça e ajudou Lilian a gargarejar antes de sair da sala. Lilian costumava passar algum tempo lendo antes de dormir. Esse sempre foi seu hobby antes de dormir, mas por algum motivo, ela se sentiu um pouco desconcertada esta noite. Incapaz de absorver qualquer coisa, ela fechou o livro e olhou pela janela. Vendo que as estrelas desta noite estavam excepcionalmente brilhantes, ela abriu a porta da varanda para apreciar o céu noturno. Conteúdo patrocinado. Capítulo 592.2 A Criança Milagrosa 2 Conteúdo patrocinado. Noise Fortress era excepcionalmente silencioso à noite. A estrita ordem militar compelia os soldados a praticar a autodisciplina, que foi como eles se tornaram as elites da humanidade em primeiro lugar. Os soldados parados nas distantes muralhas da fortaleza, iluminados por tochas ardentes, tinham os olhos firmemente focados na vasta pradaria diante deles, sem hesitar nem um pouco. Os sons de marcha das patrulhas eram unificados, lembrando soldados em uma parada militar. Lilian assentiu satisfeita com a visão antes de voltar sua atenção para as estrelas. Um sentimento de descompostura não era algo para ser desprezado por um alto transcendente.
A intuição, de uma certa perspectiva, era uma força superior aos sentidos. Frequentemente, quando um autotranscendente se sentia nervoso, era um sinal de que algo enorme estava para acontecer. Nem sempre acertava, é claro, mas soava verdadeiro pelo menos na metade das vezes. Foi por isso que Lilian não ignorou sua intuição e, em vez disso, saiu de seu quarto para investigar os arredores. Com uma rápida olhada, ela percebeu que a fortaleza estava funcionando normalmente. A pradaria distante também parecia pacífica, sem sinais de invasão do exército. Era altamente improvável que a fortaleza enfrentasse um ataque esta noite. O que mais poderia ser minha descompostura? Lilian ponderou severamente antes de voltar sua atenção para seu próprio corpo. Por um período de tempo agora, ela sentiu que sua mana iria fluir repentinamente sem qualquer motivo. Ela levantou esse assunto com Audrey, embora tenha esquecido de mencionar que sua mana não simplesmente desapareceu no ar, mas foi consumida por outra coisa. Ela nunca havia passado por tal situação antes, e também não havia registros disso. Mesmo assim, ela tinha certeza de que não era apenas sua imaginação e também tinha seus palpites sobre por que isso estava acontecendo. Lilian olhou para o vasto céu noturno com os olhos cheios de preocupação. Ela inconscientemente colocou a mão em seu útero enquanto ponderava sobre essa questão. Conteúdo patrocinado. Seu filho tinha sido sua única razão para viver desde o desaparecimento daquele homem. Para proteger a cristalização de seu amor por aquele homem, ela estava disposta a lutar contra o poderoso imperador Lucas contra todas as probabilidades. No entanto, um problema agora se apresentava diante de seus olhos. A pequena vida ainda não nascida em seu ventre não parecia ser um ser normal. Seu palpite era que aquele que consumia sua mana era seu filho, mas tal coisa era considerada impossível pelo senso comum do continente Cia. Os fetos que se desenvolviam no útero da mãe eram incapazes de absorver mana para nutrição. Essa era a razão pela qual Lilian tinha que se forçar a comer, apesar de seu terrível enjoo matinal todos os dias. Todas as crianças, não importa quanto potencial inato elas dominassem, nasceram mortais comuns. Esse sempre foi o caso, fossem eles da linhagem dos anjos dos Checlides ou dos elfos da linhagem dos Sorofias, muito menos humanos como Lilian e Roel. Lilian inicialmente se perguntou se isso era uma exceção causada pela linhagem Kingmaker, mas ela rapidamente refutou essa possibilidade. Herdeiros anteriores tiveram que despertar para sua linhagem Kingmaker para colher seus benefícios, incluindo Roel e Lilian. Eles também nasceram mortais. Claro, se ela realmente quisesse encontrar uma explicação para isso, ela definitivamente poderia encontrar uma teoria plausível sobre isso. Embora fosse inédito que fetos humanos absorvessem mana, era comum para as raças antigas, como os gigantes, os dragões e os anjos. Aqueles dessas raças antigas começaram a absorver mana como fetos e nasceram naturalmente como transcendentes. Esta foi também a razão pela qual eles eram muito mais fortes que a humanidade. Mas considerando que Roel e Lilian eram humanos completos, tal situação não deveria ser aplicável a eles. Minha intuição está errada? Conteúdo patrocinado. Lilian soltou um suspiro impotente antes de se virar para voltar para dentro. Quando ela estava prestes a entrar em seu quarto, ela notou uma luz fraca atrás dela em sua visão periférica. Quem é esse? Ela imediatamente se virou enquanto simultaneamente canalizava sua mana para invocar uma ordem de cavaleiro à sua frente e uma ordem de mago no céu para combater qualquer ataque aéreo. Demorou apenas um instante para que a ampla varanda estivesse cheia de soldados. No entanto, ela congelou quando finalmente avistou a figura de pé atrás dela. Uma silhueta brilhante estava parada na beirada da sacada, onde Lilian estava antes. Era uma menina que parecia ter entre 7 e 8 anos de idade. Seus olhos estavam bem fechados e ela tinha longos cabelos negros que balançavam com a brisa da noite. Apesar de sua tenra idade, já se podia dizer que ela cresceria e se tornaria uma beleza. Lilian se assustou ao ver a garota, mas fez a chamada decisiva para atacar um momento depois. Ela sabia que era especialmente contra inimigos que pareciam fora do normal que ela não deveria baixar a guarda. Era comum que assassinos se transformassem em crianças para desarmar seu alvo. Um brilho intenso brilhou nos olhos de Lilian quando seus cavaleiros começaram a atacar. Foi também então que a garota parada na beirada da sacada abriu os olhos. Seus olhos dourados se arregalaram ao ver Lilian, e ela murmurou reflexivamente uma única palavra: mãe. Conteúdo patrocinado. Arrepios subiram por todo o corpo de Lilian,
e as lâminas erguidas de seus cavaleiros congelaram no ar. A garota de cabelos pretos e olhos dourados não prestou atenção à agressão dos cavaleiros. Seus olhos estavam focados apenas em Lilian. Seu corpo tremia de agitação e as lágrimas escorriam por suas bochechas. Funcionou. Funcionou mesmo. Ele não. Agora não é a hora de dizer isso. Lilian olhou para a garota que compartilhava os olhos e a cor do cabelo de Roel e subconscientemente murmurou em dúvida. Você? Antes que Lilian pudesse terminar a frase, a menina de repente exclamou em voz alta. Mãe, você tem que salvar o pai agora mesmo. Você tem que sair com força total para salvar o pai, ou então. A garota estava claramente tentando transmitir algo a Lilian, mas a luz envolvendo seu corpo piscou repentinamente e sua voz foi cortada abruptamente. Sem qualquer aviso, sua silhueta se dissipou no ar, como se o que acabará de acontecer fosse uma mera ilusão. Foi só nesse ponto que Lilian finalmente saiu de seu torpor. Espere. Ela olhou para a área onde a garota estava antes de correr para frente, mas já era tarde demais. Não havia uma partícula de luz deixada para trás. O que é que foi isso? Não sinto nenhuma flutuação espacial, então poderia ser temporal? Isso significa que aquela garota pode realmente ser. Conteúdo patrocinado. Lilian lembrou como a garota se dirigia a ela e foi tomada por um profundo sentimento de perda. Então, de repente, ela processou as palavras que a garota havia deixado para ela. Ela disse: salve o pai agora. Se essa criança for real, isso significaria que o pai dela é. Um arrepio percorreu o corpo de Lilian, ao entender rapidamente a implicação daquelas palavras. Seu amante, que ela pensava estar morto, pode estar vivo. No entanto, isso trouxe outra questão. Ela não tinha absolutamente nenhuma pista sobre Roel agora. O que ela deveria fazer para salvá-lo? Espere. Ela disse que eu tinha que sair com força total para salvar papai. Força total. Essas palavras soaram tão familiares que a deixaram com um forte sentimento de incongruência. Então, algo de repente clicou em sua mente. Ela se virou para olhar para a sala atrás dela antes de correr abruptamente de volta para dentro. Ela pegou a carta sobre a mesa e olhou para as palavras que antes a confundiam. Gostaria de solicitar todas as suas forças para esta operação militar. Lentamente seus olhos se iluminaram. Conteúdo patrocinado.